Publicação, 8 de fevereiro de 2019, 0 horas 0 minutos e 0 segundos. Comentários, 0 Ramon Ribeiro. Jornalista, professora e poeta, Miriam Cooley, 1926 a 1982, foi uma das mulheres mais cultas de sua época. Escreveu nos principais jornais de Natal, foi professora do Ateneu, das faculdades de jornalismo e de filosofia. E autora de diversos livros, como Imagem Virtual, 1961, Vivência sobre Vivência, 1980 e Inventário, 1981. Sua produção poética, toda fora de catálogo, a coloca como um dos grandes nomes das letras potiguares, embora, nessa cidade de memória frágil, não seja devidamente lembrada. Mas um projeto editorial promete evidenciar novamente os versos da autora. Trata-se do livro Miriam Cooley, branco. Miriam Cooley foi a primeira jornalista formada a atuar em jornais do RN organizado por Eli de Araújo e Cristiana Cooley Goldie, filhos de Miriam com o jornalista Celso da Silveira. O livro era um desejo antigo da família. A obra está sendo publicada pela editora local Sol Negro, tem capa dura, mais de 400 páginas, tiragem de 500 exemplares e saiu da gráfica ontem, 7. A previsão de lançamento, segundo o editor Márcio Simões, da Sol Negro, é para o primeiro semestre. Cristiana Cooley e eu devemos esse livro à memória dela, Miriam, e aos amigos e pesquisadores. Uma poesia de boa qualidade, há tanto tempo sem reedição, merecia reaparecer, diz ele em entrevista de Brasília, onde reside. Ele explica que todos os poemas publicados em livros pela autora constam na obra, incluindo os livros póstumos. Miriam deixou poemas inéditos, mas os organizadores preferiram deixar esse material para ser trabalhado em outra ocasião. Há poemas inéditos dela publicados em jornais, alguns até coletados por João António Bezerra Neto, mas optamos por não incluí-lo. Esse pode ser um trabalho de pesquisa, conta ele. Da mesma forma acontece com os escritos em prosa da autora, principalmente os publicados em jornal, que devem render um livro futuro. A parte em prosa, sobretudo as crônicas, ficam para depois, mas o livro, além dos poemas, traz importante material teóricos. Há aparato crítico dos professores Humberto Hermenegildo e Wilson Azevedo, são dois textos independentes. O jornalista, Franklin Jorge, que conviveu com a autora por um período importante da vida dela, escreveu um texto intimista, detalha ele, que também colaborou com um texto na obra. No período na Espanha foi importante leitora voraz, Miriam demonstrava vocação para a escrita desde a infância. No tempo de escola foi incentivada por alguns professores, como Edgar Barbosa, a exercitar seu talento. Seu interesse por literatura a levou até Recife, onde se formou em letras neolatinas, e depois à Espanha, onde obteve diploma de jornalista pela Escola Oficial de Jornalismo de Madrid. O período na Espanha, na década de 50, ampliou não apenas a noção de mundo da potiguar, mas seus conhecimentos literários. Há muitas marcas espanholas na obra de Miriam. O livro fala um pouco sobre esse período. Federico Garcia Lorca, por exemplo, teve sua leitura aprofundada por lá, comenta ele, citando um dos autores prediletos de sua mãe. O livro Miriam Cooley, branco. De críticos e estudiosos, Miriam também buscou conhecer um pouco do movimento artístico espanhol para além da literatura. Uma história muito comentada é de que a poeta teria se encontrado com o surrealista Salvador Dalí. A filha Cristiana confirma.
Sim, mamãe encontrou Dalí e falou sobre isso no encontro de semiótica, no Teatro Alberto Maranhão, nos anos 70, onde fazia parte da mesa. Foi quando ela respondeu à questão cantando, diz Cris. Uma peculiaridade da produção poética de Miriam é que, embora tenha lançado seu primeiro livro de poesia em 1961, ao lado do marido, foi somente no início da década de 1980, quando já estava diagnosticada com câncer, que ela se dedica de fato à poesia. Antes, sua atuação de destaque era o jornalismo e o magistério. Miriam faleceu no dia 21 de fevereiro de 1982, um domingo de carnaval. Tinha 55 anos, seus filhos, Cristiana e Eli, tinham 22 e 21, respectivamente. Acho a poesia dela densa demais. É uma poesia forte, profunda, enraizada na alma. Difícil sair ileso dessa leitura, opina Eli. Miriam era uma pessoa inacreditável. Quem quer que a tenha conhecido sabe disso, o que, Miriam Cooley, branco. A obra sai pela editora Sol Negro, com capa dura, mais de 400 páginas e tiragem limitada de 500 exemplares. Além de todos os poemas publicados em livro pela autora, branco. Professores Humberto Hermenegildo, Wilson Azevedo, do jornalista Franklin Jorge e do professor e filho Eli Celso. Que Miriam Cooley nasceu em Manaus, AM, em 1926, mas ainda bebê veio morar em São José de Mipibu. É apontada como a primeira jornalista formada a atuar em jornais do RN. Escreveu para esta Tribuna do Norte, Diário de Natal e A República. Como professora, lecionou no Ateneu e nas faculdades de Filosofia e de Jornalismo. Na poesia, publicou o primeiro livro em 1961, Imagem Virtual, junto com o marido Celso da Silveira. Volta a publicar poemas na década de 80, quando conquista vários prémios literários no RN, se consolidando um importante nome das letras potiguares. Faleceu em 1982, em decorrência de um câncer. Colaborou, Cincha Lopes editora Continuar Lendo.